Oi, paixões, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, hoje nós vamos começar o primeiro conteúdo do ensino médio, que é o movimento retilíneo uniforme. Beleza? Esse conteúdo é extremamente importante para o andar do ensino médio todo. Beleza? Então, antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Sou professor de física, a matéria mais linda, mais maravilhosa, mais perfeita desse mundo. Então vamos lá. O conteúdo que a gente vai falar agora é bem fácil e é o movimento retilíneo uniforme. Eduardo, qual é a principal característica desse movimento? A principal característica desse movimento é nada mais nada menos que velocidade é constante. Eduardo, lembra aí então, se a velocidade é constante, o que a gente pode fazer? A gente pode usar aquela fórmula lá de velocidade média. Qual que é a fórmula de velocidade média? Velocidade é a distância dividida pelo tempo. Ou da forma que a gente trabalhou em sala de aula. Qual que é a forma? A forma é que distância igual a velocidade vezes o tempo. Lembra que tinha aquela frasezinha legal? Qual frase? Que Deus vê tudo, né? Então, lembrando, a nossa primeira fórmula, a primeira parte no movimento, é dizer que Deus vê tudo. Distância é velocidade vezes o tempo. Beleza. Feito isso, a gente tem mais duas características. Segunda característica, qual que é? Como a velocidade é constante, a aceleração é zero. Beleza? Por quê, Eduardo? A função da aceleração é saber o quanto que a velocidade muda. Como a velocidade não está mudando, ela vai ser zero. Beleza? O que mais que a gente tem que saber? Temos mais uma coisinha importante. Qual que é, Eduardo? A próxima coisa importante que nós temos que trabalhar é que a posição varia com o tempo. Tá bom, Eduardo, mas de que forma? De que forma que essa posição vai variar com o tempo? Lembra? A gente já viu, tá? É aquela S igual a S0 mais VT. Ou tem aquela frasezinha, sentado sozinho vendo TV. Se vocês perguntarem para os pais de vocês, eles vão lembrar dessa forma. Beleza? Eduardo, quando é que eu uso ela? Eu só vou usar ela para três coisas, tá? Se ele pedir encontro, eu vou usar ela. Ou se ele der uma tabela, ou se ele falar com a gente sobre o gráfico. Beleza? Então o que eu quero agora com vocês? O que a gente vai fazer? Eu vou fazer um exemplo de cada um desses e um exemplo que a gente usa que Deus vê tudo. Beleza? Quando é que a gente vai usar a equação horária? Ah, lembrar aqui, ó, ela tem nome, tá? Ela tem nome. O nome dela é equação horária. Beleza? Equação horária do movimento retilíneo uniforme. Certinho? Então a gente vai fazer aí agora dois exemplozinhos. Beleza? Na verdade, 4. Só pegar o meu apagador aqui, rapidinho. Meu apagador é high-tech. Né? É tecnologia máxima. Então, vamos lá. Vamos fazer o primeiro exemplo. Então, qual que é o primeiro exemplo? Vou fazer o primeiro exemplo, então, de Deus vê tudo. Tá bom? Então, por favor, eu não vou escrever, porque o nosso quadro, infelizmente, não é tão grande. Então, não tem como eu ficar escrevendo passo a passo. Tá? Então, vou só colocar as duas fórmulas aqui, em cima, abaixo,
do meu nome aqui, que está aqui aparecendo para vocês. Então eu vou colocar abaixo do meu nome as duas fórmulas. Quais fórmulas que são? Distância. Ih, ficou ruim. Então, quais são as fórmulas? Vou pegar outro aqui que o outro escreve melhor. Rapidão. Qual que é? Distância igual a velocidade vezes o tempo. Deus vê tudo. E posição final igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, bacana. São essas duas fórmulas. Então, vamos fazer o primeiro exemplo. Então, exemplo. Primeiro exemplo. Se eu digo a vocês que eu tenho um móvel que possui uma velocidade de 40 metros por segundo e ele vai se locomover durante 1 hora. Beleza? E eu quero saber qual distância que ele vai andar. A gente tem duas formas de fazer isso. Ou eu vou passar essa velocidade para quilômetro por hora, beleza? Ou eu passo o tempo para minuto. Então vamos lá. Se eu passar essa velocidade para quilômetro por hora, como é que eu faço? Para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. Então 40 vezes 3,6, eu não tenho a mínima ideia, mas rapidinho, deixa eu fazer aqui de cabeça. 120 mais 24, 144. Beleza? Então, a minha velocidade, ela vai para 144, tá ruim aqui, quilômetros por hora. Só arrumar o 4 aqui, ficou péssimo. Rapidinho. 144 quilômetros por hora. Essa é a minha velocidade. Eduardo, como é que eu resolvo? Só fazer agora bem facinho. Fica 144 vezes 1. Pronto. Ele andou 144 quilômetros. Bem simples. Então, toda vez que ele der para você distância, tempo, faz que Deus vê tudo. Beleza? Não esquece. Essa aqui é a principal forma. Se não for gráfico, nem tabela, nem encontro, você faz com ela. Beleza? Vamos fazer o segundo? Vamos fazer um segundo exemplo. Deixa eu separar aqui. Segundo exemplo. Vamos colocar aqui uma tabela. Primeiro vamos dizer, um móvel tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Beleza? Ele parte da posição inicial de 20 metros. Eu quero saber de vocês qual que seria a tabela, depois da que a gente fizer a tabela, a gente vai fazer o gráfico, beleza? Da posição pelo tempo. Para os tempos de 0, 2, 4 e 6 segundos. Beleza? Então, em 0, como é que a gente vai fazer? Vou colocar até de outra cor para ficar didático. Então, ó, como é que a gente vai fazer? A posição no tempo 0 é a posição inicial. Então, posição inicial é a posição medida no tempo 0. No tempo 2, só fazer 10 vezes 2 dá 20, mais 20, 40. 10 vezes 4, 40, mais 20, 60. O próximo, não vou nem fazer cálculo, eu já sei que vai ser, vou aumentar mais 20, não é isso? Então, 20 para 40, 40 para 60, o próximo número é 80. Beleza? Essa é a minha tabela. Se eu quiser, a partir dessa questão, fazer outra, tá? Fazer a questão de número 3, que é qual? Fazer o gráfico. Eduardo, como é que eu faço o gráfico dessa coisa?
a gente já tem que lembrar que esse gráfico é nada mais, nada menos que uma reta. Se o gráfico é uma reta, quer dizer então que eu posso pegar somente 2 pontos. Então eu vou colocar aqui meu eixo. Cara, esse aqui não está escrevendo nada, hein? Que horrível. Isso é porque é novo. Imagina se não fosse. Vou fazer aqui então o meu eixo cartesiano. Beleza? Vou começar lá no 20. Então ele começa no 20. E eu vou até, vamos supor, eu vou pegar 2 pontos. Eu vou pegar esse e esse. E eu sei que ele tem que chegar lá no 60. Quando? Quando o tempo for 4 segundos. Então a gente vai fazer lá o pontilhadinho. Beleza? Pra gente não errar. Ficou meio tortinho, mas não tem problema. Tem sim, todos. Pelo amor de Deus. Fazer bonitinho, né, gente? Ninguém merece fazer um trem torto. Até aqui. Aí eu vou fazer na cor que mais está aparecendo aqui, que é o vermelho. Aqui está o meu gráfico. Beleza? Esse é o gráfico da minha função. De qual função? Da função que obedece a essa tabela. Eduardo, se ele perguntar qual é a função geratriz desse movimento. Gente, qual que é a função? A função é S igual a S0 mais VT. E como é que eu faço? Eu só vou substituir 2 coisas. Lembrando, o que eu substituo? Eu só vou substituir o S0 e o V. Bacana? Eduardo, e como é que ficaria? Vai ficar assim, ó. O S eu não mexo, porque eu não sei a posição final. Eu sei a posição até 6 segundos, de acordo com a tabela. Mas ela vai continuar infinitamente. Vai ser igual. Inicial, ele já deu, é 20. E a velocidade? É 10. T. Essa aqui é a função que gerou tanto o meu gráfico quanto a minha tabela. Beleza? Eduardo, e qual que é o último? O último é quando a gente trabalha com encontro. Eduardo, encontro é difícil? Não, não é difícil. Só que para encontro, eu acho mais fácil desenhar, tá? Eu acho mais fácil a gente desenhar na reta real. Eduardo, por quê? Porque encontro na reta real, ele fica mais fácil de você visualizar, tá? O que está acontecendo. Então, vamos para o nosso quarto e último exemplo. Então, eu vou colocar aqui a reta real para vocês. Beleza? Vou falar que eu tenho 2 móveis. O móvel A de amor, tá aqui, ó. A de amor. E o móvel B de baixinho. O móvel A de amor vai partir da posição 80 quilômetros. Com uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Já o móvel B vai partir da posição 600 quilômetros. Com uma velocidade de 40 quilômetros por hora. E eu quero saber qual é a posição e o tempo em que eles se encontram. Eduardo, como é que eu vou fazer isso? Primeira parte, eu vou ter que montar a função. Qual função? Essa aqui, ó, para cada um deles. Então eu vou montar a função do A, que ele parte. Qual posição? 80. Com qual velocidade? Com 60. E eu vou olhar para o B. O B, ele começa na posição 600 e anda com velocidade de 40. Opa, primeiro detalhe. Eu coloquei que a primeira velocidade é positiva e a segunda velocidade eu coloquei negativa. Eduardo, por quê? A gente está seguindo o eixo real. Qual que é o eixo real?
Tudo que vai para a direita é positivo, tudo que vai para a esquerda é negativo. Não pode esquecer desse detalhe, senão você vai errar a questão. Eduardo, quando é que vai acontecer o encontro? Gente, encontro só acontece quando você está no mesmo local ao mesmo tempo. Eduardo, como assim? Eu vou fazer então que a posição do A é igual à posição do B. Vou fazer aqui do ladinho para a gente não errar. Vou mudar de cor para ficar didático. Vou colocar de azul. Posição do A, 80. Vou colocar aqui embaixo primeiro, rapidão. Para a gente não errar. Então, posição do A, 80 mais 60T. Posição do B, 600 menos 40T. Agora ficou fácil, porque agora é matemática. Tudo que tem T vai para a esquerda, tudo que não tem T vai para a direita. Então, como é que fica? Você vai ter, então, que 60T mais 40T igual a 600 menos 80. Fazendo 40 com 60 com 40, 100T. É igual 600 menos 80, 520. Cara, meu 5 aqui tá parecendo um S, rapidinho. Deixa eu arrumar aqui, ficou horroroso, rapaz. Pronto. Passo 100 dividindo. O tempo vai ser... Pode fazer direto, né? Pode, né, gente? É só dividir por 100. Então, vai ficar 5,2 horas. Então, em 5 horas, 5,2 horas, para dizer a verdade, né? Em 5 horas, um pouco mais de 5 horas, 20 por 0,2 vezes 60 dá 12. Então, em 5 horas e 12 minutos, os dois se encontram. Agora, Eduardo, qual é a posição que os dois vão se encontrar? A posição que eles se encontram é a parte mais fácil. Como assim? É só você substituir 5,2 em qualquer uma das duas equações. Eu vou colocar na primeira porque a primeira é mais fácil. Tá? Beleza? Por que, Eduardo? Porque eu quero. Achei mais bonito. Tá? Porque eu vou somar. Ontem tem que subtrair. Subtrair é feio. Eu não gosto muito de subtrair. Né? A gente tem que pensar muito. Então, eu prefiro somar. Vamos lá, que é rapidinho pra gente fazer. Então, olha só. Fazendo, nós vamos ter o seguinte. Para a segunda parte é saber a posição que eles vão se encontrar. Então, eu vou pegar e copiar a equação do A. SA é igual a 80 mais 60T. Só que eu tenho que lembrar que eles vão se encontrar em 5 horas e 12 minutos. Lógico, aqui tá tudo em hora, tá? Por favor. Tô falando assim só para mostrar mesmo. Então, eu vou calcular a posição do A. Vai ser 80 mais 60 vezes 5,2. Posição do A vai ser 80 mais 300 mais 12 deu 312. A posição que o A vai atingir é 80. 80 mais 312 dá 392 quilômetros. Essa é a posição que ele vai chegar. Beleza? Certinho? Gente, olha só. Não tem dificuldade. São esses 4 tipos de exercícios que vocês vão ter que resolver. Tá? Nada diferente disso. Beleza? Espero que dê tudo certo. Beijo pra vocês e até a semana que vem. Falou, galera!